Boa tarde, pessoal. Eu estou gravando essa aula, né, pela circunstância que nós nos encontramos, de nos dividimos, né, em parte nós teremos a aula aqui online e nós nos reuniremos também no momento oportuno do culto. E eu não conseguiria, a tempo, pelo menos no dia de hoje, nesse domingo em especial, dar a aula e estar com os irmãos aí às 19 horas. Então, a gente vai fazer dessa maneira hoje, especialmente hoje, tá? Para não ficarmos sem a aula, para não ficarmos sem refletir o que a palavra do Senhor requer de nós. E eu queria nos conduzir em oração sem muita demora, para que a gente possa pensar acerca da palavra do Senhor e acerca do conhecimento de Deus. Vamos orar? Pai bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o dom da vida. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido ao conhecimento de Ti mesmo, a experimentarmos da Tua graça, a sabermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Te pedimos misericórdia, te pedimos graça para que essa plataforma a qual nós estamos utilizando de gravar a aula não seja empecilho para que, de fato, o conhecimento do Senhor venha de maneira sobrenatural a transformar a nossa vida, a transformar quem nós somos diante de Ti. Nós carecemos de experimentar do Senhor, de conviver no Santo Espírito do Senhor, permanecendo na Tua graça. Nós dependemos demais do Senhor, confessamos as nossas limitações, os nossos pecados, por isso Te somos francos em dizer-te que não dá para a gente continuar, não dá para a gente seguir aqui nessa aula, seguir aqui nesse tema, sem o auxílio do Teu Santo Espírito. Nos conduza, Pai, por favor. Em misericórdia, nós pedimos que o Senhor nos conduza nessa aula. No nome de Cristo Jesus. Amém. Como vocês viram, né, a ideia da aula hoje, o tópico 6 da nossa revista, é falar sobre o conhecimento de Deus. E há uma distinção interessante feita da divisão da aula, né, do que é esse conhecimento, e eu queria trabalhar com vocês essas três partes, esses três tópicos, para a gente para sermos enriquecidos mesmo, no sentido da piedade que deve ser provocada em nós, no conhecimento do Senhor. E entenda a piedade como a vida de Jesus Cristo na nossa vida. Entenda que o conhecimento de Deus deve fazer-nos cada vez mais experimentadores, se é que eu posso falar assim, da pessoa de Deus como pessoa, mas também de sermos transformados cada vez mais à medida dessa imagem, à medida de parecermos com Cristo. É interessante porque tudo vai girar em torno dessa ideia conhecimento, não é? Vocês talvez já cansaram de ouvir sobre essa palavra, sobre o que ela significa, sobre os termos de conhecer, mas eu gostaria de brincar um pouco com vocês, de fazer vocês refletirem acerca de como vocês descreveriam alguém que você conhece. Estou pensando aqui, por exemplo, nos casais. Aqueles que são casados aqui e que estão na nossa congregação. Me vem à mente o Rodrigo e a Agda, e me vem à mente também a Manu. Eu vou começar com a Manu em especial, porque é um caso interessante. Ela é casada, nós sabemos disso, tem um fruto desse casamento que é o Caleb, mas eu particularmente não conheço o esposo dela. Talvez os irmãos conheçam, claramente, eu acredito que os irmãos conheçam, mas eu não conheço o esposo da Manu. E se eu fosse perguntar, então, quem é o seu esposo, como ele é, que tipo de conhecimento eu poderia obter dele? Que maneira você iria falar dele? Que maneira você iria expor esse conhecimento? Você iria falar acerca das características dele? Você falaria acerca dos atributos pessoais dele? Você falaria acerca do caráter dele? Talvez você iria dizer
das afeições, de como ele é, se ele usa óculos, se não usa, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é alto, enfim, diversas questões físicas, mas eu não estou muito interessado aqui em pensarmos nas características que nós utilizamos para descrever no sentido material da pessoa, tá? Eu não estou interessado exatamente na sua descrição literal dele, mas na maneira como você se envolve com essa descrição. Por que os casados? Porque os casados têm um certo conhecimento muito mais íntimo, né, desse relacionamento, no que eles convivem, no que eles demonstram uns para os outros, do que amigos distantes, pessoas que não têm tanto convívio. A gente poderia utilizar outras formas de pensar acerca desse conhecimento. Mas que tipo de características e qual é a maneira que você fala, descreve alguém que você não apenas sabe, não apenas tem informação sobre ela, mas você tem um envolvimento afetivo. Águida, Rodrigo, se eu perguntar para vocês como é o Nicolas, como vocês descreveriam? Vocês descreveriam apenas as questões físicas dele, ou eu conseguiria perceber, apenas na descrição de vocês acerca dessa pessoa, dessa pessoinha, o Nick, o envolvimento pessoal de vocês com ele? Existe uma maneira muito diferente de conhecer, da qual o nosso vocabulário, o valor semântico, culturalmente nós não entendemos a profundidade do que isso significa. Geralmente a gente tende a achar que conhecimento é aquilo que a gente consegue depreender e armazenar na nossa memória, no nosso aparelho noético, no nosso aparelho cognitivo, na cabeça mesmo. Por exemplo, se eu pedir para que vocês descrevam alguma personagem da história, descrevam Hitler, por exemplo, talvez vocês transmitiriam sentimentos, talvez vocês se envolveriam com a descrição. Se eu, por exemplo, pedisse para que vocês descrevessem o ex-presidente que foi alvo da Lava Jato, ou que vocês descrevam o atual presidente, talvez vocês demonstrem alguma intimidade ou algum sentimento, algum envolvimento com isso. Mas é muito diferente do envolvimento que é contido em relacionamentos íntimos. De um pai descrevendo um filho, de uma esposa descrevendo um marido. É muito diferente esse sentido, justamente por causa da ideia conhecer. O que significa conhecer? E essa é uma questão muito importante. Deixa eu já dizer para vocês qual é o objetivo com essa aula. Meu objetivo com essa aula é mostrar que vocês precisam conhecer a Deus. Vocês dependem do conhecimento de Deus na vida de vocês, enquanto cristãos. Nós, crentes, dependemos efusivamente, de maneira intensa, de conhecer a Deus e seguir nesse conhecimento. Por uma coisa simples e única. Porque esse conhecimento é o que nos faz permanecer em comunhão com esse Deus. É a maneira como a gente se relaciona com ele e a maneira como a gente vai se relacionar com todo o universo da vida. A gente tem como texto base o texto de Filipenses 3. Eu vou pedir para que vocês abram comigo, a gente vai fazer uma leitura desse texto e a gente vai pensar um pouco mais sobre as diferenças de conhecimento e enxergar na Escritura algumas particularidades dessas diferenças, desse entendimento diferente que é o conhecimento. A partir do verso de número 4, no capítulo 3 de Filipenses, assim diz a palavra do Senhor. Paulo escrevendo: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero
tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, como lixo, como repugnante para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. A gente tem um texto de Paulo, onde ele começa a recomendar, a ler o seu currículo espiritual, o seu currículo prático de vida. Aquilo que a gente pode entender como conhecimento apenas físico, apenas material da coisa. E Paulo faz uma divisão na vida dele, enquanto judeu e enquanto cristão. Olha que interessante isso. Ele demonstra que materialmente, de maneira física até, de maneira mais legal, ele é irrepreensível enquanto judeu, enquanto ele vivia a sua fé judaica. Mas a partir do momento que ele é submetido ao cristianismo por conta da ação graciosa do Espírito Santo de Deus em transformar, regenerar o seu coração, em conhecer Cristo Jesus de maneira pessoal e ser transformado por isso, ele passa então a achar tudo aquilo que ele tinha de material, tudo aquilo que ele era, como lixo. Tanto quanto forte essa divisão. Mas isso tudo é que tem que ver com essa palavra conhecimento. Conhecimento. É interessante porque a revista de vocês faz um trocadilho, coloca uma dúvida, uma divisão entre conhecimento sobre Deus e conhecimento de Deus. Essa divisão ela fica muito clara por toda a Escritura. A linguagem bíblica para essa ideia de conhecimento, ela é muito interessante. A gente tem no Antigo Testamento algumas demonstrações, eu não vou abrir aqui os textos, tá? Eu vou citar para vocês e vocês podem aí, junto da aula, abrir a palavra de Deus e ir comigo nesses textos, pensando sobre eles. Mas, por exemplo, a revista nos traz, né, como base, dois exemplos veterotestamentários acerca desse conhecimento, acerca dessa relação de conhecimento. Um é Jó, lá no capítulo 42. Se a gente for verificar dos versos 1 ao 6 lá, nós vamos ver aquele texto icônico, poético, muito poético. A estrutura de Jó é uma estrutura de poesia, onde ele vai demonstrar que ele tinha conhecimento de Deus, mas um conhecimento mais de ouvir falar, mas que depois de todo o tratamento da vida, depois dele experimentar tudo o que ele havia passado, e Deus se revelar a ele de uma maneira mais especial, Jó então passa a experimentar o conhecimento que ele chama de ver, de ter essa relação, ter esse desejo, ter essa conexão mais íntima, mais interior, mais relacional com um Deus pessoal. Qual é a ideia? A ideia é que Jó tinha em sua cultura, na cultura oral de conhecer a palavra de Deus, os costumes
judaicos, os costumes que já haviam sido relacionados desde a época de Jó, a cultura de ouvir a existência de Deus, acerca de Deus. Os pais passavam essas informações aos filhos pela cultura oral. Naquele período ainda não havia registro da escritura, da revelação especial ainda, porque muitos relacionam Jó, a vida de Jó, a pessoa de Jó, a personagem, como ali na época de Abraão, como talvez um dos contemporâneos ali, embora o texto seja escrito mais à frente, seja registrado em períodos mais modernos. Entende-se que aquela passagem que Jó, a personagem, existiu, e se existiu mais próximo desse período. O que é interessante é que ele demonstra uma maneira impessoal de conhecer a Deus. Um relacionamento diferente. Era algo mais parecido com a descrição dos nossos governantes, aquilo que eu tentei ilustrar para vocês, na maneira como a gente se envolve com aquele conhecimento, com aquilo que a gente tem acerca daquela pessoa. E ele utiliza de verbos muito fortes ali para falar acerca desse conhecimento. O verbo utilizado por Jó, ele não tem um sentido apenas de conhecimento intelectual, de guardar informações sobre alguém. Mas a ideia é de ter desejos, de ter intimidade, de ter intensidade nesse conhecimento. A ideia do conhecimento é que tanto a parte das informações são vividas, experimentadas nesse sentido, como a ideia de provar, de saborear, de ter esses desejos, de ter as questões internas alimentadas por esse tipo de contato, por esse tipo de conhecimento. Isso fica muito claro quando a gente enxerga a relação de Jó. Jó ouvia sobre Deus. E no fruto do seu sofrimento, ele conheceu a Deus quando se revelou. Aqui eu preciso fazer uma observação a vocês. A gente tem trabalhado muito esse termo de conhecimento geral, de conhecimento especial de Deus, né? Revelação geral e revelação especial de Deus. Eu quero que vocês entendam que os termos, eles significam de uma maneira mais abrangente no que tange a revelação geral. A ideia é revelação a todos, é abrangência. E na revelação especial, não é a ideia de uma revelação maior ou melhor, mas uma revelação específica. Note, eu não estou dizendo aqui que a escritura é menos importante que a revelação geral, tá? Embora nós façamos essa divisão um tanto quanto sistematicamente, eu quero mostrar para vocês que essa ideia de revelação especial é porque é uma revelação específica, ela é proposicional, ela é pessoal. E por que isso é muito importante para essa aula e por que isso é importante para a nossa vida? É porque tem como a gente se relacionar com Deus de uma maneira impessoal. Tem como a gente se relacionar com a palavra de Deus, inclusive, com a revelação especial, de uma maneira impessoal. De uma maneira que não experimentamos da maneira mais profunda e correta o que significa essa palavra conhecer. Essa divisão fica interessante também quando a gente olha lá para Oséias, no capítulo 6. Oséias 6:3 vai falar acerca do conhecimento de Deus. E é o mesmo verbo utilizado lá em Jó. É o dat, que aqui tem uma construção interessante. Embora o contexto seja de uma fala falsa acerca dos sacerdotes que haviam recebido a profecia do Senhor contra eles, porque eles estavam pervertendo o conhecimento de Deus, eles não estavam seguindo de verdade, embora seja uma fala um tanto quanto que demonstre e denota a falsidade do comportamento, né? A hipocrisia, a relação distoante do que eles viviam com o que eles deveriam falar, há uma construção interessantíssima aqui. Porque o texto inicia para a gente com uma tradução aqui do conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Como a alva, sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia. Olha que interessante. Essa ideia de conheçamos, eu até pausei para falar um pouco mais, eu pausei a gravação e estou retornando aqui para mostrar um pouco mais sobre o que significa essa construção que Oséias faz. Eu estou até pegando a gramática de hebraico aqui para mostrar para vocês a diferença e como isso se dá, como é que esse termo é entendido, é vivido pela mente bíblica. Essa construção, essa palavra aparece duas vezes, esse verbo aparece duas vezes. E ele é traduzido para nós aí como imperativo, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos, está aí nesse imperativo, que o hebraico tem uma questão chamada cortativa, é um dos usos, é uma das formas de construir um imperativo no hebraico, né? E ela tem uma intenção, uma relação muito interessante. Olha só, o cortativo é usado para expressar desejo, intenção, autoencorajamento ou determinação do sujeito de realizar certa ação. Para reproduzir adequadamente o cortativo, usam-se formas do modo subjuntivo, além de verbos auxiliares, em especial o querer. Olha só que interessante isso. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Não é para me gabar do hebraico, não, mas é para mostrar para vocês a maneira como a construção e a mente bíblica está por trás dessa ideia de conhecimento de Deus. Todo conhecimento de Deus é importante. Essencialmente o conhecimento pessoal. Mas essa palavra, esse uso que está sendo colocado aqui, desse verbo dat, é um uso com intencionalidade, é um querer esse conhecimento, é um desejar esse conhecimento, é intensamente a vontade de fazer, de agir, de ter essa ação. Essa ideia de conhecer, ela traz essa intimidade, ela traz essa maneira especial de obter a informação, de se relacionar com ela. Não é meramente apenas colocar na mente algo. Não é meramente uma leitura, não é meramente uma informação, um processo cognitivo, algo intelectual. É muito mais do que isso. Isso fica muito evidente no Novo Testamento. Talvez o verbo que é relacionado a esse verbo do Antigo Testamento, that, aqui, seja o que a gente pode encontrar, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 1. Quando no verso 25, a Bíblia vai falar acerca do conhecimento que José, o carpinteiro, não tinha acerca de Maria, que havia sido, havia ali, estava ali grávida por obra do Espírito Santo. E o texto vai dizer que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A palavra utilizada ali é o verbo gnosco. É o verbo de conhecer. Gnosco. Gnosque. É uma coisa muito interessante aqui. Não é porque o texto apenas está trabalhando uma ideia mais branda de não dizer que eles não tiveram relações sexuais, né, antes de Maria dar à luz. Mas a ideia é mostrar para vocês como a mente bíblica se volta para essa palavra, se volta para esse pequeno texto que fala muito acerca da nossa relação com Deus. Essa mesma palavra é utilizada, por exemplo, lá em João, quando Filipe, no capítulo 14, vai conversar com Jesus Cristo. Jesus está falando acerca da sua entrega, está falando acerca da sua morte, e Jesus vai dizer que ele vai para um lugar onde os discípulos ainda não vão, mas que depois eles vão para lá, que Deus vai mandar o Consolador, e Filipe vai e replica no verso 8 do capítulo 14.
Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, Jesus Cristo passa a responder Filipe no verso 9 e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que você e não tem me conhecido. A palavra ali também é gnosco no grego. É a mesma palavra utilizada para José naquela intimidade de relacionamento. É a mesma ideia do relacionamento íntimo que Jó passa a ter com Deus depois que ele se revela de maneira especial. E a mesma palavra de relacionamento ardente, íntimo, forte, veemente, que os profetas, que os sacerdotes ali em Oséias 6 deveriam ter, deveriam produzir dentro do seu coração, que todo o povo deveria possuir. O desejo ardente e íntimo de ter esse relacionamento, de ter essa relação intrínseca com Deus. Muito mais do que cabeça, mas mente, coração e vida voltada para Deus. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque parece algo simples, parece algo que está chovendo no molhado, parece algo que a gente está cansado de ouvir, parece algo que a gente já, sabe, desde pequeno, quando a gente começou na fé, desde que os nossos pais começaram a pregar para a gente, se você é crente desde berço, ou quando você se converteu lá atrás, nos anos da tua mocidade, a gente fala sobre essa ideia de intimidade com Deus. Não, o cristianismo é ter intimidade com Deus. Presta atenção que essa relação, ela é mais do que necessária. Ela é combustível para a tua alma crente. Esse conhecer íntimo, esse relacionamento íntimo, ele é combustível para o teu coração. É o que Paulo vai construir quando ele fala com Filipenses. É o que Paulo vai começar a trazer para a nossa mente quando ele começa a construir essa relação. E isso tem efeitos que a gente precisa entender. Essa divisão de conhecimento meramente ilustrativo, meramente intelectual, e o conhecimento que toma prática, toma experiência na vida, ele precisa ficar muito claro para a gente. E ele precisa ser vivido por nós. Eu não quero mais enrolar vocês com esse ponto, e eu quero mostrar para vocês uma prática um pouco mais evidente do que significa esse conhecimento, do que é se relacionar com esse conhecimento. A revista de vocês vai trazer textos, por exemplo, como de 2 Timóteo, lá no capítulo 3, onde vai falar que nos fins dos tempos os homens seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus, do que do conhecimento de Deus. Eles honrariam mais os seus desejos do que o desejo do conhecimento de Deus. A gente vai ter diversos textos trazidos ali e vocês podem se debruçar nisso. Mas o que eu quero que vocês pensem acerca disso é que há uma diferença de conhecer sobre e conhecer de Deus. Justamente porque ele se revelou de maneira especial. Conhecer sobre não é conhecer a revelação especial de Deus. Não no sentido de valor, mas no sentido de específico. Presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Muito importante. Conhecer sobre Deus e ter acesso à teologia, ter acesso aos dogmas, ter acesso à confissão de fé, ter acesso à sistematização da fé, a conhecer termos como cognoscibilidade de Deus, homoúsis e diversas outras relações com a teologia e campos da teologia, não é necessariamente conhecer a revelação específica de Deus. Por causa de uma característica do nosso Senhor. Deus é extremamente distante de nós, porque Ele é santo, santo, santo. Mas Ele também é uma maneira extremamente próxima a nós, porque Ele é pessoal. E é Jesus Cristo que vai dizer acerca do que é essa função, do que é essa importância de conhecimento. Abre lá em João 17. Evangelho, segundo nos escreveu o apóstolo João, lá no capítulo 17.
Presta atenção nisso. Essa aula é uma aula simples. Talvez a gente não vá falar de coisas novas. Talvez eu não vou dar informações novas a vocês. Mas eu quero talvez persuadi-los da importância de olhar para a realidade desse conhecimento, da vida devocional, da vida prática, da intimidade com Deus. Presta lá. Presta atenção. Eu vou ler do verso 1 ao 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é extremamente importante porque o termo aqui também é gnóstico. Também é conhecer a Deus. Cara, conhecer a Deus de maneira pessoal é conhecer a Deus de maneira especial. Conhecer a Deus a partir apenas dos dogmas, apenas da informação religiosa, vamos chamar assim, vamos trabalhar nesses termos, não é conhecer a revelação específica de Deus. Qual relação específica? Qual revelação específica? A vida eterna. A de nos guiar à vida eterna. De especificamente se fazer presente pessoal na nossa vida, ser conhecido de nós e nos fazer conhecido de nós mesmos, para que a gente tenha um relacionamento com esse Deus, para que isso produza amor em nós, e a nossa vida agora passe das trevas para a luz. Passe a não mais ser apenas guiado pelo pensamento do mundo ou pela direção desse mundo, mas passemos agora a ser guiados para a eternidade. Tudo isso contido na ideia de conhecimento. Paulo vai escrever a Efésios falar que os ímpios são obscurecidos no seu entendimento, no seu conhecimento. Paulo vai escrever a Timóteo a falar acerca desse conhecimento. Esse termo é muito importante. É muito importante, porque é ele que vai trazer diferença na sua vida. É esse conhecimento específico de Deus para a salvação que vai produzir em você, crente, transformação, temor e amor do Senhor. É esse conhecimento. E para entender isso, a palavra a revista, né, vai trazer para nós um segundo ponto e vai chamar de recompensa de conhecer a Deus. Essa é a segunda ideia, né? A gente sabe agora o que é esse conhecimento, a importância dele, e a gente vai ver as recompensas que estão colocadas nesse conhecimento. Eu entendo por que a revista está utilizando esse termo de recompensa. É por causa de Filipenses, a maneira como a gente tem Paulo escrevendo lá, né? Lá no final. Não que eu tenha já recebido, eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que foi conquistado por Cristo. Ele vai trazer essa ideia de recompensa, de conquistar, de ter algo. No entanto, eu não quero tratar meramente nesse sentido de recompensa, de recebermos algo em troca desse conhecimento. Mas eu quero trabalhar um termo muito importante, que é a causa, a provocação, o resultado efetivo que esse conhecimento pessoal de Deus traz em nós. E a gente vai voltar lá para Filipenses. A gente vai voltar para quando Paulo compara a sua vida antes desse conhecimento pessoal e depois desse conhecimento pessoal. A gente nota ali do verso 4 até o verso 6, Paulo falando acerca do conhecimento impessoal de Deus, o conhecimento que ele tinha, a sua fé judaica. Ele vai dizer que ele era de uma boa tribo,
Ele era verdadeiramente israelita. Ele foi criado segundo a lei, ele era fariseu, ele era zeloso, ele era irrepreensível segundo aos dogmas que ele compreendia, segundo a maneira impessoal de compreender Deus. Irrepreensível. Alguém acima de qualquer coisa, de qualquer culpa, acima de qualquer dependência, acima de qualquer coisa. Ele era ele por ele mesmo. Mas quando ele conhece de maneira pessoal a Cristo, no momento que Jesus Cristo derruba ele no caminho para Damasco, quando Jesus Cristo de maneira específica se revela a Saulo, levando a salvação, o apóstolo então vai passar a entender e experimentar tudo aquilo que ele tinha obtido de informação como prática de vida. É como se aquela informação que apenas estava diante dos olhos caísse na cabeça, mas descesse para o coração e tivesse sentido, fizesse uma provocação, borbulhar de sentimento e emoção dentro do próprio coração. Certamente você já teve isso. Você se depara com informações que geralmente não causam muita coisa, mas em determinado momento, porque você está vivendo, ou da maneira que aquilo vai calar o seu coração, aquilo faz um sentido especial. É basicamente isso que Paulo vai fazer. Mas olha a partir do verso 7. O que para mim era lucro, eu considerei por perda, por causa desse conhecimento, por causa da causa de Cristo. Deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Presta atenção. Paulo está jogando tudo que ele tinha fora. Sua posição, seu status social, sua profissão, sua autoridade enquanto fariseu e perseguidor da igreja, tendo a liberdade governamental para exercer o que ele queria exercer. Ele está jogando tudo fora, toda a sua vida fora, por causa de uma relação apenas. O conhecimento, que ele vai chamar de sublimidade, que é essa intimidade com Cristo. No entanto, a gente faz diferente, não é? Na vida cristã, na maioria das vezes, a gente vai para a escola dominical, a gente vai para o culto, a gente ouve de maneiras específicas no sermão, na aula, a gente ouve de maneira específica na leitura bíblica o que Deus quer revelar a nós. E nós pegamos a sublimidade da revelação de Deus e invertemos, rejeitando essa sublimidade e abraçando outros lucros. E geralmente a gente faz isso por causa da reação de não cultivar, de não experimentar com a maneira correta, com a compreensão completa e mais profunda do que significa conhecer a Cristo. Essa é a vida eterna. Conhecer a Cristo é a vida eterna. Conhecer a pessoa de Deus é a vida eterna. Não só para depois da volta de Cristo e da consumação e glorificação, mas é a vida eterna aqui. Cara, preferir servir a Cristo do que ao pecado é a vida eterna aqui. Quando na sua tentação, quando o seu coração tende a ficar irado e você prefere talvez resistir à voz do Espírito Santo e falando, assuma a afronta, farta o teu ventre de afronta na linguagem de Paulo em Romanos, e você prefere revidar, machucar o seu marido, machucar o seu filho, machucar o seu colega, machucar a sua mãe, sei lá, com palavras ásperas. Você não está preferindo a sublimidade do conhecimento de Cristo. Você está preferindo, talvez, exercer a tua justiça diante dos homens. Quando você prefere dar vazão à sua carne e abraçar os prazeres que o pecado pode trazer para essa vida, você está rejeitando a revelação específica de Deus pessoal, que veio, que se tornou homem,
e que morreu por você na cruz. Você vai trocando essas questões. Isso faz com que a gente pare de orar, pare de ler Escritura, pare de desejar aquilo que Oséias vai falar. Esse conhecimento ardente, esse conhecimento que vem do ventre, que mexe com as nossas entranhas, o gnosco, o conhecer a Deus. Quando esse conhecimento para de ser desejoso, para de ser tão sublime na nossa vida, a vazão que a gente começa a dar para as crises desse mundo, para o problema da vida, para o boleto da segunda-feira, para tudo, começa a ser muito maior do que o reino de Cristo. A gente começa a depender muito mais da materialização da nossa vida e dos resultados no aqui e no agora, do que a vida eterna. Só que, cara, olha o que Paulo está falando. Eu considero tudo isso lixo. Eu me considero lixo. Eu considero as minhas credenciais um lixo. Eu considero aquilo que eu recebi como autoridade um lixo, por causa de uma coisa só: conhecer o Senhor. Olha lá o verso 8. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero com refúgio para ganhar a Cristo. É esse amor a esse conhecimento objetivo e pessoal de Deus que tem que ser cultivado na sua vida crente. Cara, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você se alimenta de maneira específica de Deus, é esse conhecimento que você está cultivando, é esse relacionamento com a vida eterna que você está experimentando. O que mais tem sido precioso para você? Esse conhecimento? Ou qualquer outra coisa nessa vida? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente conhece só de ouvir falar? Ou os nossos olhos veem o Senhor? Ou no mais íntimo do nosso coração, a gente ama o Senhor e deseja esse relacionamento íntimo com a eternidade, esse namoro com o conhecimento de Deus. O que tem sido colocado na nossa vida como prioridade, como fonte de combustível para a gente caminhar diariamente? O que é que tem alimentado você? Cara, é esse conhecimento que a gente tem que buscar. É essa causa que a gente tem que ir atrás. E presta atenção, esse conhecimento, ele é garantido por Deus. Nós ganhamos ele. Deus se revela por causa da graça dele, por causa da misericórdia dele, a nós. De maneira pessoal e específica. E é ele quem garante que a gente vai ter acesso a esse conhecimento. Quando a gente volta lá para João, a gente tem as promessas do próprio Cristo acerca do envio do Consolador, acerca do Espírito Santo, acerca do que ele iria garantir a nós. Lá no verso 25, isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos,
vamos nos daqui. Acabou a aula, não, brincadeira. Por que eu li até o final? Porque Cristo Jesus é quem garante o envio do Espírito Santo para nos guiar a esse conhecimento, para nos guiar a esse relacionamento pessoal. Cara, você tem a pessoa de Deus habitando em você, não só para ser marca indelével da salvação, não só para ser registro eterno no livro eterno de Deus que você foi salvo, mas para te conduzir, para te guiar a esse desejo, a esse experimento de vida que é ter essa eternidade. E por quê? Por causa do amor. Eu amo o Pai. É por causa disso, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que eu faço como o Pai ordenou. Receber esse conhecimento específico de Deus e ter essa intimidade com esse conhecimento nos traz a alegria dessa salvação, nos traz a recompensa disso tudo. Só que mais do que isso, nos traz vitória sobre o pecado. É por isso que eu disse para você que o combustível da tua vida, da tua santificação, depende desse conhecimento pessoal, específico com Deus, de experimentá-lo, de vivê-lo, de desejá-lo ardentemente. A gente já passou por esse texto, lá em Colossenses 2, a gente já ensinou isso. Mas presta atenção. Lá no finalzinho. Deixa eu achar aqui, peraí. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém faça hábito contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e fatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está falando que não é para a gente viver segundo práticas, segundo conhecimentos, apenas materiais, mas que era para a gente ter como árbitro, como guia, como juiz da nossa vida, aquele conhecimento, aquela relação com o cabeça, com quem Cristo é, que faz unir tudo, que supre tudo que nós precisamos. Verso 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum a sensualidade. Mas o que isso tem a ver, Vinícius, com o que a gente está falando, com o conhecimento de Deus? Presta bem atenção à linguagem que Paulo está falando. A gente sabe o contexto, a gente estudou isso. Os colossenses estavam trazendo para dentro do culto os seus conhecimentos, tanto filosóficos quanto da fé judaica, achando que aquilo ajudaria, que aquilo era sábio para a vida. No entanto, Paulo vai dizer que eles não estão conhecendo de fato a sabedoria deles. O que eles estão conhecendo não é de fato a Deus. Não é de fato algo que traz efeitos práticos para a vida. A gente não faz essa relação, mas presta bem atenção a essa ideia de sabedoria e ao que acontece. Todos os efeitos, todas as coisas que vão sendo manuseadas, que vão sendo ditas, que vão sendo colocadas como dogmas, como doutrinas, como apenas conhecimento para a cabeça, não tem utilidade nenhuma contra a sensualidade, contra o pecado do coração, contra uma tentação interior. Olha só. Conhecimentos externos e teológicos de religião não tem efeito nenhum contra as tentações interiores.
Qual conhecimento, então, tem efeito contra essas tentações interiores? Contra a natureza caída? Conhecimento íntimo com Deus. Volta lá para Filipenses. Não que eu julgo ter alcançado, não que eu acho que eu já estou no nível mais alto, mas deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para a santificação. Prossigo para conhecer ao meu Cristo, ao amado da minha alma. Conhecer a Jesus Cristo, conhecer essa vida eterna, é ter intimidade, é ter esse desejo de se relacionar pessoalmente com Deus e ter as tratativas do nosso coração exercidas, vividas, é ser tratado. O que tem efeito contra a sensualidade é esse conhecimento, não o externo, não o conhecimento impessoal com Deus, mas o conhecimento pessoal, específico de Deus. Para finalizar, a revista vai tratar acerca de um último ponto, que é o conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. E ela vai trabalhar essa questão trazendo o texto de Calvino nas Institutas, né? Calvino trabalha esse conhecimento de nós mesmos quase que debaixo do conhecimento de Deus. A gente só se conhece se a gente conhecer a Deus de verdade. E eu não vou abordar esse tema de maneira mais exaustiva, de tentar explicar ou de tentar fazer qualquer coisa. Eu vou mandar o texto para que vocês leiam, tá? Esse trecho que a aula está trazendo, que eu acho que vai ser muito melhor e vai enriquecer muito mais a gente. Vou mandar esse trecho para a gente ler, faz parte da nossa aula também, é parte da nossa lição de casa. Presta atenção. Essa aula parece mais uma conversa, parece mais talvez um sermão, um sermoneto, até porque gravar é meio estranho. Mas presta atenção. Só tem uma lição hoje. Se relacionar com o conhecimento específico de Deus e o conhecimento especial é a vida eterna. É o que nos conduz para a santidade. É o que nos conduz para o amor de Deus. E é o que nos conduz para a eternidade. E esse conhecimento precisa ser vivido com amor. Precisa ser encarado com seriedade. Meus irmãos, que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos ajude nisso. Porque é esse conhecimento que vai nos fazer vencer tentações, que vai nos fazer trocar os valores terrenos pela eternidade. E não trocar a eternidade pelos valores terrenos e passageiros. Que Deus nos abençoe e nos ajude.